Nova Manhã Rio. Estamos de volta aqui na Nova Brasil FM com Nova Manhã Rio, tudo sobre sua cidade, seu estado com o melhor da música brasileira. E olha só, muita gente não sabe, mas dia 26 de maio é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, data criada aí para conscientizar sobre a prevenção e o tratamento da doença. O glaucoma é uma doença ocular que pode levar à cegueira se não for diagnosticada e tratada a tempo. Então, em comemoração aí à data, né, o dia de hoje, nós convidamos o diretor técnico, o Dr. Fabrício Vargas, do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, em Niterói, para conversar com a gente sobre esse tema. Ele já está na linha com a gente, né, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo, melhor agora. Doutor, vamos falar então sobre o glaucoma. É uma doença que atinge os idosos apenas? O que é o glaucoma? Explica pra gente. Bom dia a todos os ouvintes. O glaucoma, hoje a gente está falando especialmente ele porque essa data é para haver a conscientização sobre essa doença, que é uma doença que atinge pessoas em que tem a modificação da escavação do nervo óptico. Isso se dá somente através de uma avaliação oftalmológica. Ou seja, o paciente ele pode não estar sentindo nada e através de uma avaliação oftalmológica a gente conseguir identificar que ele possui glaucoma. Lógico que possui um grupo de específicos que apresentam essa doença com mais frequência. Pessoas acima de 40 anos, pessoas de raça negra, pessoas com outras familiares que também possuem a doença, são acometidos com mais frequência pelo glaucoma. O senhor fala de exames, de realizar exames para poder identificar a doença, mas existe algum sintoma que ele também pode identificar antes de fazer qualquer outro exame? Ou seja, uma visão mais turva? Existe alguma coisa que o próprio paciente consiga pelo menos pensar assim, acho que eu vou fazer um exame para saber se eu estou com alguma coisa na vista, se tem algo que ele consiga identificar por ele mesmo ou não? Infelizmente não. Infelizmente o glaucoma é uma doença silenciosa. O glaucoma, quando chega ao ponto de o paciente notar que ele já está com a doença, ele já perdeu muito campo visual, porque a gente tem que pensar assim, nós temos uma visão espacial, ela vai da periferia até a parte central. Então, quando a gente tem o glaucoma avançado, é sinal que você já perdeu muito a visão da periferia. E aí, quando ele começa a identificar isso, a doença já está extremamente avançada. Então é por isso que é importante frisar que o paciente, desde que nasce, lá atrás, no teste do olhinho, depois ano a ano, na sua adolescência, na sua idade adulta e na idade idosa já, ele tem que ter uma frequência de visita ao glaucoma. E fica o sinal de alerta, especialmente para pessoas que também têm na sua família esta doença. Pai, mãe, avós. É um grande sinal de alerta fazer esse acompanhamento. Ou seja, pode ser hereditário, né, doutor? Exatamente, tem caráter genético hereditário. Estima-se aí que no Brasil cerca de mais de 1 milhão de pessoas sejam portadoras do glaucoma, né? Que 50% a 75% dos portadores desconhecem essa doença. É uma doença que pode atingir a criança, esse teste do olhinho, esses exames que podem ser feitos desde pequeno. É uma doença que pode atingir uma criança ou ela só é identificada mesmo depois da fase adulta? Não, é uma doença sim, que ela pode ter esse caráter de atingir a criança, inclusive quando atinge a criança. É uma doença muito insidiosa, bem perigosa, que pode levar a criança à cegueira. Então é importantíssimo aquela criança que não para de lacrimejar, aquela criança que está com o olho vermelho, aquela criança que vive esfregando os olhos. Então, é importantíssimo, além dos pais fazerem o teste logo que nasce do olhinho, reparar essas ações da criança em relação ao olho, não é? Porque o olho vai dando sinais. Então, se a gente está atento a esses sinais na criança, principalmente, tem que levar o oftalmologista para fazer uma avaliação. Não quer dizer que toda criança que está lacrimejando tem glaucoma, mas alguma coisa está acontecendo naquele olho que pode estar relacionada a essa doença ou qualquer outra doença oftalmológica. Eu costumo dizer para meus pacientes que o olho é como se fosse um órgão interno, coração, pulmão, você tem.
mas você não tem que sentir que ele existe. Ele está ali e faz a parte funcional dele. E tem alguma maneira de evitar da pessoa não ter? Ou é impossível isso? Quem já tem tendência a ter, ou que vem, né, de um histórico familiar, vai ter, não tem jeito? Ou existe alguma forma de evitar o glaucoma? Então, alguma profilaxia. Realmente evitar ter a doença, não existe ainda nada relacionado a isso. A gente tem como rastrear a doença precocemente, né? Hoje em dia nós dispomos de tomógrafos que avaliam o nervo óptico, nós dispomos de tecnologia suficiente para diagnosticar precocemente a doença. E quanto mais precoce você é diagnosticado, melhor tratado a evolução dessa doença. Então, eu acho que o grande segredo está dentro do diagnóstico precoce. Uhum. E então, existe um tratamento para evitar que chegue a cegueira ou não? Sim, existe. Bom, quando o diagnóstico ele é feito precocemente, muitas das vezes somente o colírio já resolve o problema. O colírio uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Quando o colírio ele não é só para consegue controlar a doença, aí nós dispomos também da parte cirúrgica. Existe hoje em dia alguns dispositivos que nós conhecemos como nanotecnologia, que a gente também pode implantar no olho para controlar a doença. Aí são pacientes que usam o colírio e têm uma certa intolerância a esse colírio, porque o colírio do glaucoma não é fácil usar, é muito complicado, ele irrita o olho, o paciente se queixa. Então a gente tem uma nanotecnologia. E no último ano, o hospital adquiriu um laser, né, de trabeculoplastia seletiva, que é uma coisa maravilhosa para os nossos pacientes, em que o paciente fica sem usar o colírio realizando laser. Lógico, não é para qualquer paciente, mas se ele estiver enquadrado dentro desse grupo, ele deixando de usar o colírio e controlando a pressão, fica fantástico esse controle e tratamento da doença. Então tem um arsenal enorme aí para poder cuidar do paciente. Perfeito, doutor. Nós conversamos aqui, portanto, com o doutor Fabrício Vargas, que é diretor técnico do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Muito obrigada por falar com a gente, doutor. Um bom dia para o senhor. E nós falamos, então, sobre o glaucoma. Hoje, né, o dia 26 de maio, que é comemorado aí o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Portanto, o diagnóstico tem que ser logo. Muito obrigada, doutor. Obrigado e um bom dia para vocês.